E assim eu vou levar uma inteligência para o negócio do meu cliente, a partir de uma fonte de dados, que é leitura de notas fiscais de entrada, por exemplo. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tributarista do Futuro. Hoje nós vamos falar sobre inteligência de negócios, uma introdução ao tributarista. Mais especificamente, vamos falar de dados, informação, conhecimento e competência. Meu nome é Jennifer, estou aqui com a Letícia Amaral. Pode dar suas boas-vindas. Olá, pessoal, aqui é Letícia Amaral. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, é um prazer estar aqui com todos. Então, doutora Letícia, nós precisamos iniciar com o entendimento. O que é um dado? Existem alguns conceitos assim preliminares que vão formar aí o que a gente vai chamar de inteligência de negócios. E a gente não consegue chegar ao conceito, à definição, à exata compreensão do que é inteligência de negócios se a gente não começa do começo falando do que é dado. E dado, pessoal, não é aquele dadinho que a gente pega, brinca com a criança e joga assim, não é aquilo, né? O que é dado, para a gente montar a nossa compreensão sobre o que é inteligência de negócios, tá? Dado, ele é uma sequência de símbolos, ou um símbolo em si é um dado. Né? Vários dados são várias sequências de símbolos que podem ser quantificados ou que são quantificáveis, né? Então, assim, por exemplo, um número, quando você olha o número, é um dado, né? Se eu falo para uma criança de 2 anos, se eu faço isso aqui para ela vai estar enxergando o quê? Um dado. Se eu faço isso aqui, ela está enxergando um dado. Então, um dado é uma simbologia, é um símbolo. E um conjunto de dados, conjunto de vários símbolos que, por si só, podem ser quantificados, né? Então, a gente está falando de quantificação, ou quantificado ou quantificáveis, né? Então, isso a gente pode apresentar uma sequência de símbolos e para o nosso interlocutor aquilo não tem significado nenhum. É só uma sequência, uma simbologia. Então, o dado é isso. É um símbolo que pode ser quantificado ou quantificável, tá? Então, assim, quando a gente for avançando aqui, a gente vai entender melhor esse primeiro ponto, né? Então, o primeiro ponto que vocês têm que ter é que o dado ele é quantificado ou quantificável. Por exemplo, uma máquina, um computador, tem uma série de dados. Imagina o tanto de símbolos que tem ali. E normalmente, quando a gente vai olhar ali o que forma, né, aquela quantidade de símbolos, eles normalmente são símbolos numéricos. E normalmente a gente está falando de 0 e 1, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então, esses são vários símbolos. Cada símbolo daquele é um dado, tá? Então, eles não têm, assim, via de regra, para quem olha, né? Se você for olhar, é um dado. Ele não tem um significado por si só, né? Por si só, ele não significa nada. Então, quando a gente está falando de dado, a gente está falando de algo puramente sintático, né? Assim, ou seja, algo, se a gente vai pegar lá da sintaxe mesmo, né? Da sintaxe vai pegar algo totalmente representativo de uma simbologia, né? Então, assim, sem ter necessariamente um significado, uma estrutura, né? Se a gente for olhar ali a sintaxe, o que a sintaxe faz? Ela estuda estruturas, né? Estuda formas. Então é isso, dado é uma estrutura, uma forma, um símbolo que por si só, né, não tem qualquer significado. Então, a gente vai falar muito de dados. Vocês já ouvem, quem me acompanha há mais tempo, o conteúdo vê que a gente fala muito de dado aqui. Então, mas dado é isso, tá? Dado é um símbolo quantificado ou quantificável que por si só, ele é uma estrutura sem significado.
Então, por enquanto, vamos nos prender a isso. Então, beleza. Sabendo então o que é o dado, né? E agora vamos, né, pressupor aqui que já o coletamos. Qual é a próxima fase, então? Então, como a gente viu que o dado por si só, ele não tem um significado, né? A gente precisa dar um significado para ele, certo? Por si só, aquele símbolo, ele não representa nada. A partir do momento que ele passe a ter um significado, que ele passe a representar algo, ele já deixa de ser um dado. Ele ganha o status de informação. Então, já não é mais um dado, algo sem significado, não é só um símbolo, mas ele tem um significado. Quando eu faço isso aqui para Jennifer, o que você está vendo aqui? 5 dedos, ou o número 5. Eu estou mostrando a minha mão com 5 dedos, mas você sabe que isso aqui são 5. Se eu mostro isso aqui para minha filha de 3 anos, ela não necessariamente sabe. Isso aqui para ela é um dado, ela olha que é um símbolo, certo? Ela olha minha mão com 5 dedos e ela não vai. Eu tava até fazendo esse teste com ela agora. Eu falei, amor, quantos anos você tem? Ela, não sei. Acabou de fazer 3 anos. Não sei. Eu falei, então vamos ver aqui nos dedinhos, né? Daí eu falei, 1, 2, 3. Fui mostrando. Ela falou, mamãe, e esse aqui? Ela não tem, a criança não tem, para ela não tem esse significado, né? Ela fala, e esse aqui, o que que é? E esse? Então ela tá muito apegada ao dedo em si, não a representa, não o que o dedo tá significando aqui. Eu tô falando 1, 2, 3. Ela tá apegada ao dedo, mas e esse aqui? E esse aqui? Então para ela não tem esse significado. Agora pra gente já tem um significado, né? Se eu mostro isso aqui, você sabe que é 5, se eu faço assim, você sabe que é 4. A minha filha de 3 anos está aprendendo isso, ela não sabe necessariamente. Então, a partir do momento que aquele dado ganha um significado, ele passa a ser uma informação. Uma sequência de letras formando uma palavra ganham um significado, certo? Ganhou um significado, passa a ser uma informação. Então, se a gente vamos pegar um exemplo aqui, e aí depois a gente tem que falar, tem um estudo que a gente se baseia, não sei se você está com ele aí, depois a gente só dá a referência para o pessoal que quiser se aprofundar mais nisso que a gente está falando, tá? Mas existem diversos estudos científicos sobre isso. Mas aqui o exemplo desse estudo traz é assim, se a gente pega 3 palavras isoladas, né? Então aqui ele pega Paris, fascinante, cidade. São 3 palavras isoladas que não têm um significado em si, a não ser, né, se você pega o próprio significado da palavra, mas dentro elas não estão contextualizadas, a gente pode identificar como 3 dados. Paris, fascinante, cidade. Agora, se a gente coloca isso numa frase, Paris é uma cidade fascinante, desde que eu esteja falando com alguém que entenda que Paris é uma cidade, que saiba o que é cidade, que entenda o conceito de fascinante, eu vou estar transmitindo para essa pessoa uma informação, certo? Se eu falo para Jennifer, Paris é uma cidade fascinante. Jennifer, eu já morei em Paris, porque de fato, eu já morei em Paris, conheço Paris e tal. Então, Jennifer, te digo, Paris é uma cidade fascinante. Jennifer consegue entender isso. Chega para a Jennifer, ela entende o significado. Então, isso é uma informação. Estou transmitindo para a Jennifer uma informação, certo? Eu estou transmitindo para quem está nos ouvindo uma informação quando eu falo. Gente, dado é algo que é um símbolo quantificável. Eu estou transmitindo uma informação para vocês, certo? Então, a informação, ela passa da pura sintaxe, né, daquela pura estrutura, forma, sem um significado, para parte da semântica. Então, passa a ter um significado, né? Passa a semântica, tem um significado, né? Lembrando, quando a gente estudou na escola, conceito de sintaxe e conceito de semântica, a semântica, ela estuda o significado, né? O estudo do significado das coisas, né? E não apenas de palavras, mas assim, a gente estuda tudo que tem alguma significação, então passa do campo da sintaxe para a semântica, e aqui a gente está falando de uma informação. Então, dentro de um computador, nós também temos diversas informações, certo? Um texto que a gente lê num computador é uma informação que a gente está adquirindo. Uma aula que a gente está assistindo, vocês que estão vendo a gente aqui, vocês estão adquirindo um monte de informação, certo? Uma aula que eu dou para os meus alunos é uma aula repleta de informação,
né? Uma aula repleta de informação. Então, a informação é essa. Quando você passa, quando eu estou falando algo para o meu interlocutor que para ele tem um significado, ele está recebendo uma informação, tá? E aí, gente, a informação, é importante a gente ter isso bem em mente, tá? A informação, a gente tem que olhar do ponto de vista do meu interlocutor. Para quem eu estou falando? A pessoa que está recebendo está vendo aquilo como uma informação. O computador, ele não tem como, ele por si só é uma máquina, ele não tem como ele por si dar significado. Não, ele tem um monte de dados lá dentro. Dado. A forma que ele apresenta para mim, aquela sequência de dados, eu vou recepcionar aquilo como uma informação. Certo? Então, a sequência de dados, esses dados agrupados, esses dados analisados, eles têm, sim, uma informação, mas essa informação só consegue ser decodificada por um ser humano. Então, a pessoa que está recebendo aquela informação ali, porque senão o computador ele vai analisar aquilo como uma série de dados, né? Dados assim em sequências. Por isso que dentro da estrutura do computador, né, são estruturas numéricas, então é totalmente computador, ali ele funciona como algo puramente sintático, né? Então, uma estrutura, sequência 00011010. Então, é uma sequência que a gente recepciona aquilo como, visualiza aquilo e nós damos significado àquilo. Então, aquilo, para quem está recebendo, é uma informação. E aí, é interessante que esse mesmo estudo, que é estudo científico que forma, né, essa base, existem vários, tá? Eu peguei aqui um estudo, até depois eu vejo para vocês certinho, não estou com ele aqui aberto, mas esse estudo, ele fala assim, que seria até equivocado a gente se dirigir à linguagem computacional, né? Por quê? Porque linguagem traz a questão da semântica, traz informação. E o computador, ele não tem semântica, não tem informação, ele não tem, né, não consegue processar. Ele só armazena dados, né? O computador é um grande arquivo de dados. Então, seria tecnicamente incorreto falar de linguagem da computação, né? E outra coisa também é a linguagem de programação. E outra coisa também que os autores desse estudo falam, é que também até o próprio conceito de inteligência artificial seria uma definição equivocada. Porque o computador não tem inteligência. Quem dá inteligência ele é o ser humano. Então, o computador, ele apenas processa uma série de dados. E quem recebe aqueles dados é que tem inteligência de dar significado àqueles dados. Então, o computador em si não tem inteligência, quem tem é o ser humano. Então, assim, hoje o ser humano, ele é dotado, é o único ser dotado de inteligência, né, para poder processar. Mas, enfim, a gente vai falar de inteligência um pouquinho mais para frente, né, porque o simples fato de termos informação não quer dizer ainda que temos inteligência, não é mesmo? E daí, acho que a gente já pode passar para o próximo. Como você falou ali, né, seria a inteligência do computador, ela é chamada de inteligência artificial, né, então já fala por si só que realmente ela não é uma inteligência mesmo. Então tá, para a gente ter uma informação, eu preciso ter essa coleta de dados e com essa informação eu consigo, né, com a experiência, formar o meu conhecimento. É isso mesmo? A gente vai evoluindo na nossa jornada, né? E vamos pegar como que a gente adquire também, como que a gente aprende, né? Desde lá da escolinha e tal. A gente também começa, né? Vai formando essa nossa base de conhecimento. Então, assim, a partir do momento que eu tenho várias informações e que eu começo a vivenciar essas informações, eu começo a vivenciar. Então, por exemplo, né, vamos pegar o nosso exemplo de Paris ali, né? Quando eu estou falando só de cidade, Paris e fascinante, tô com 3 dados ali. Agrupados vão me trazer uma informação. Paris é uma cidade fascinante. Mas se eu nunca fui para Paris, eu não tenho como ter esse conhecimento de que realmente Paris é uma cidade fascinante, porque eu nunca estive lá. Eu só vou me basear na informação que eu recebi, certo? Então, quando eu for para Paris,
e vivenciar, tá lá na frente da Torre Eiffel, vem no Museu do Louvre, na Notre Dame. Então, aí sim, eu vou vivenciar. E aquilo sim vai se transformar em conhecimento para mim, né? Vai ser um conhecimento, eu vou. Então, assim, aí a gente passa não apenas do campo da sintaxe, que é o dado, e não apenas do campo da semântica, que é a informação, mas para o campo da pragmática, a parte prática. A própria formação do tributarista do futuro, passa por todas essas fases, certo? Desde quando ele vê ali desde quando ele nem sequer sabe o que é, ele olha lá, pega o cupom fiscal e vê lá a carga tributária 32%, imagina que é totalmente leigo. Aquilo para ele é um dado, sequer informação é. A partir do momento que ele começa a estudar, a entender o que quer dizer aquilo ali, que aquilo ali representa a carga tributária, tá? Mas o que é carga tributária? É a correspondência entre qual que é o percentual do tributo sobre aquele item que eu estou comprando, o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, e começa a formar, ele vai aumentando o seu leque de informação, mas ainda não é conhecimento, certo? Ele vai realmente ter conhecimento quando ele colocar em prática aquilo ali. Tá, eu entendi então que eu posso auxiliar um cliente para fazer, vamos pegar um exemplo de um exemplo básico aqui. Eu posso auxiliar o cliente a fazer um planejamento tributário. Estudei tudo sobre planejamento tributário, vi que tem regimes de apuração de lucro, que se a empresa tiver essa característica, carga assim e tal, que de repente ela pode mudar para outro regime. Então tem toda a teoria na cabeça. Tem tudo ali na cabeça, precisa da prática. Né? Então, quando ele começar a colocar aquilo em prática junto com o cliente dele, ele vai ter conhecimento. Aí sim ele vai ter conhecimento. E aí, então, o conhecimento, ele sai do campo da informação, né? Ele sai e ele vai para o campo da experiência, né? Da experimentação, realmente da vivência prática. Então, a questão agrupa tudo para a questão da inteligência de negócios, mas também passa por essas fases. Tudo começa de um dado. É a mesma coisa. Então, o conhecimento ele é próprio do ser humano. E aí, gente, é interessante, né? A gente vai vendo assim que por mais que a gente veja nos filmes, às vezes as máquinas vão dominar os homens, a gente vê que na realidade isso é impossível, é impossível, né? Assim, é coisa de filme e ficção científica mesmo, porque é impossível, porque a máquina não tem inteligência. Ela depende da inteligência humana. Então a máquina ela vem para auxiliar, o computador vem para auxiliar, vem para trazer agilidade, mas ele por si só não tem. Quem tem que fazer aquilo é o ser humano, né? Então, assim, Deus nos dotou da capacidade, né, de sermos únicos por termos essa inteligência própria do ser humano. E aí, quanto mais a gente vai consolidando essa nossa base de informação e colocando em prática, mais conhecimento a gente vai tendo, né? Por isso que é algo bem próprio de um computador. Aí, então, conhecimento não existe se não tiver prática, se ele não estiver consolidado na vida real, no mundo real, daquele que vai realmente experimentar e vai ter conhecimento. Então, o meu conhecimento é diferente do seu conhecimento, que é diferente do conhecimento do meu marido, diferente do conhecimento de qualquer pessoa que a gente tenha relação. Cada um tem a sua base de conhecimento. E um computador não tem base de conhecimento. Então, isso é bem importante também. Fala, né, que o computador por si não tem base de conhecimento. Ele tem base de dados. Computador, dados. Exatamente. O computador tem base de dados. O computador não tem base de conhecimento. Nem base de informação. O computador tem base de dados. Então, é bem importante a gente ver isso. E aí, eu até acho bacana a gente falar disso, porque volta e meia vem as perguntas, né? Mas será que com o avanço da tecnologia vai sumir a figura do tributarista? Não, gente. Não vai sumir. A máquina vem para auxiliar, vem para agilizar, vem para dar rapidez. Mas não vem para substituir, porque a máquina não tem inteligência, não tem conhecimento. A máquina sequer tem informação. E para um tributarista existir, e para um tributarista levar resultado, ele precisa de mais do que conhecimento, ele precisa da próxima fase, que é o que a gente vai falar agora.
Doutora, deixa eu falar um exemplo aqui, daí puxando para mim a sardinha aqui do marketing, que é a parte da comunicação integrada, né? Que você falou ali. Realmente, quando você vai trazer essa parte, né, do conhecimento, a outra pessoa tem que saber do que você está falando, né? Por exemplo, você falou ali, né? Paris é uma cidade fascinante. Se você falar, como você falou para mim fez sentido. Por quê? Porque eu sei o que é Paris, eu sei o que é fascinante. Agora, se você falar isso para Naná, que não sabe o que é Paris, que não sabe o que é fascinante, ela vai ficar. Mas o que é fascinante ou talvez nem dê tanta atenção. Não, ela então, mal sabe o que é cidade ainda. Ela nem consegue ter muita percepção do que é cidade. Sim. Então a importância de você saber, né, o teu conhecimento e também saber até onde o teu interlocutor ele tem o conhecimento também para fazer essa junção, né? Senão não vai fazer tanto sentido. Sim, e aí, pessoal, quem não acompanhou os outros episódios, a gente já tratou sobre linguagem, um dos primeiros episódios do podcast, né? Então, assim, voltem depois para ver esse episódio, porque daí passa a fazer sentido, que a gente tem que levar em consideração a linguagem na hora de tratar o nosso interlocutor, né? Então, assim, na nossa profissão, em que a gente usa muito, ou em que a nossa base de conhecimento, ela é uma base de conhecimento muito técnica, a gente tem que levar em consideração que o nosso interlocutor, que é o nosso cliente, ele não tem essa mesma base de conhecimento que a gente, normalmente. Então, a gente tem que daí levar para que haja uma comunicação eficaz, a gente tem que se colocar no mesmo patamar. Sim. Então, beleza. Chegamos aqui até o conhecimento. Vamos para a próxima fase, então. E a competência? Onde é que ela entra? Aí. Então, gente, aí a competência é algo assim realmente muito específico e muito mágico, né? Que nem é o que faz o tributarista do futuro, e depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas a competência ela não é apenas a experiência, ela é a execução. Então, é a execução. Eu posso ter a experiência de ver alguém fazendo alguma coisa, certo? Eu posso ir ganhando conhecimento vendo alguém, colocando ali a pessoa mostrando, olha, entra aqui, faz assim, assado, nananana. Eu vou tendo, né, o conhecimento, porque aquilo ali é bem a prática. Então, assim, diversas aulas nossas são práticas, né? Quando os nossos cursos são práticos. Olha, entra aqui, pega isso daqui, vai lá, assado, nananã. É prático. Certo? Vai te dando conhecimento, isso. Contudo, para que você tenha competência, e aí a competência a gente coloca como sinônimo de inteligência, você precisa saber fazer. Aí é realmente você executar. Então vai além do pragmatismo, né? Vai para algo físico, vai para uma ação, né? Vai para você efetivamente executar aquela tarefa. Então, é além. E isso a gente vai se construindo também. A gente vai construindo isso ao longo da nossa experiência. Quanto mais experiente a gente for, então, assim, a partir do momento que a gente tem um cliente para executar uma tarefa para ele, a gente já começou a ir para o campo do fazer, da ação, né? Então, aí já começou a criar competências, criar inteligência. Então, se a gente volta lá para o nosso exemplo de Paris, certo? Então, assim, o conhecimento é o quê? Eu estar lá em Paris, olhando Paris. Uau, que cidade fascinante. Mas como que eu vou ter competência sobre Paris, né? Ou inteligência? A partir do momento que, por exemplo, eu me torne um guia turístico de Paris. Eu vou direcionar para outras pessoas, mostrar quão fascinante é Paris. Então, vou montar um roteiro, né? Vamos falar primeiro, vamos para cá, e olha aqui no Louvre, você vai lá na Mona Lisa, o melhor horário de você visitar a Mona Lisa é esse. Então, vai lá e olha, nota lá na Mona Lisa aquele pontinho no olhar dela, porque Leonardo da Vinci quis... Então, assim, a partir desse momento em que realmente eu estou executando uma tarefa, eu estou realizando aquilo, eu me torno competente naquilo, eu me torno inteligente para fazer aquilo. Então, realmente é algo muito da vivência prática, não só da vivência, mas da vivência prática, da execução, né? Então, assim, aqui até nesse estudo que a gente comenta aqui, ele fala que a questão da competência está muito relacionada a uma atividade física, né? Mas porque é uma atividade física mesmo, a gente tem que estar executando, a gente tem que estar fazendo, né? Então,
a competência ou a inteligência está muito ligada a isso. Então, eu, Letícia, hoje eu tenho uma habilidade, uma competência, uma inteligência para ensinar outras pessoas. Né? Ensinar na forma de artigos, na forma de aulas, na forma de posts. Eu vou ensinando outras pessoas sobre como ser um tributarista do futuro. Eu estou ensinando, eu já criei essa habilidade, essa competência para fazer isso. Né? Quem está recepcionando a minha mensagem vai do momento de cada pessoa, para saber em que fase que ela está. Se ela está na fase de informação, do conhecimento, da competência. Mas eu, Letícia, estou aqui, estou fazendo algo, certo? Estou ensinando, mostrando para outras pessoas. Então, e aí, gente, o mais incrível da competência, da inteligência, é que ela é feita, ela tem uma pitadinha, algo que a Jennifer vai gostar muito, a criatividade. Né? Assim, pessoal, porque cada um vai demonstrar, vai exercer o seu conhecimento, a sua inteligência com a sua pitada de criatividade, a sua personalização para aquilo. Né? Então, também é algo muito próprio, né? Muito próprio de cada pessoa. Então, quanto mais a vivência prática, a execução de determinadas tarefas, mais a pessoa vai se aprimorando também, né, naquilo. E isso vale muito também, gente, para dentro do mundo da tecnologia, que a própria vivência, né, as experimentações, a colocação em prática vai fazendo o quê? Vai fazendo com que a gente aprimore, né, aprimore a eficácia, a performance das máquinas, da tecnologia. Então, tudo é por conta de uma experimentação prática, vendo onde que pode ser melhorado, onde que pode levar uma facilidade maior. E aí, realmente, essa inteligência é algo muito próprio do ser humano, né? De novo, do ser humano, cada um com a sua particularidade, sua peculiaridade, a sua pitadinha de criatividade ali, né? E também, às vezes, a conjugação de diversos seres humanos aí, cada um contribuindo com a sua parcela aí de inteligência e de conhecimento. Então, assim, se a gente for representar, né, sequência dado, né, dado como algo puramente simbólico, simbologia, puramente no ramo da sintaxe, conjunto de dados com um significado, forma informação, informação vivenciada, né, torna-se conhecimento, conhecimento reiterado, colocado em prática, executado, né, aplicado na prática, se transforma em inteligência, né, em competência. Então, essas são as 4 fases. E aí que vem a mágica, né? Aí que vem a mágica, que é a próxima fase, né, de como que a gente vai transformar tudo isso na nossa profissão. Como que a gente vai pegar tudo isso, né, e trazer para a nossa vivência prática aqui. E aí, gente, quando a gente fala assim de tributarista do futuro, o que eu normalmente falo? O que é o tributarista do futuro? É o profissional que consegue unir, né? Consegue unir seu conhecimento técnico na área tributária, tá? Então, estudou, tudo, tem muito conhecimento técnico, ao conhecimento de inteligência de negócios, tá? Então, inteligência de negócios, que é toda essa fase de transformação de um dado em inteligência para o negócio do nosso cliente. E a gente fala que isso é muito peculiar, é algo que o tributarista consegue agregar muito, porque o tributarista, ele tem conhecimento de algo que é muito importante e serve como uma fonte de dados ou uma base de dados importantíssima para as empresas, que são os dados tributários. Então, a partir da coleta de dados tributários, a gente consegue, com o nosso conhecimento, colocado em prática, aliado à vivência, aos desejos, aos anseios do nosso cliente, realmente levar a inteligência para o negócio dele. E aí, só que assim, alguém que tem muita técnica, muito conhecimento técnico e da tributação
entende tudo sobre conceitos de inteligência de negócios, que não tem cliente, ou seja, que não executa isso, que não faz atividade física de realmente levar resultado, de colocar, ir para o campo de batalha, não é um tributarista do futuro, porque precisa ter cliente, precisa estar ali colocando isso em prática, mesmo em prática real, né, levando resultado. Então aí forma a base do tributarista do futuro, que é o que a gente chama do tributarista de inteligência de negócios. Isso aí. Eu quero fazer um comentário sobre a parte da criatividade que você falou ali, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho criatividade, né? Só que a criatividade, as pessoas acham que não tem. Só que a criatividade, ela vem da assimilação de informações. Então, se você é capaz de assimilar informações, você é criativo. Você só precisa exercer isso, né? Exercer a sua criatividade. Então, não existe isso de eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Todo mundo tem realmente a criatividade. Criatividade, ela parte, se você tem uma habilidade, se você tem uma inteligência, uma competência, você tem criatividade. Porque para você poder unir tudo isso e transformar isso em algo executável, né, colocado em prática, você precisa da criatividade. Né? Se a gente for pegar assim, alguém que vai fazer uma defesa para um cliente, pegou um auto de infração, vai transformar aquilo, vai olhar aquilo, né? Para um leigo, aquilo ali é uma fonte de dados, é um monte de dados. O leigo não vai fazer nada com aquilo. Um tributarista vai olhar aquele auto de infração, tá? Vai entender, porque ele tem ali para ele não é dado, já é informação. Aquela informação, ele vai pegar a base de conhecimento dele, de outros casos, outros clientes, outras coisas que ele estudou, e ele vai aplicar na prática de forma inteligente, com criatividade, porque ele vai ter que ver tudo aqui, vai ter que começar a pensar em fundamentos de defesa. Então, olha o tanto de atividade cerebral que isso vai envolver. Então, ele vai ter que pegar aquilo e vai ter que realmente transformar numa linha lógica e fundamentada de defesa. Se isso não tem criatividade, o que tem criatividade? Então, criatividade, gente, não... então, assim, a criatividade por si só não quer dizer... Não tem nada a ver com isso. Não quer dizer saber desenhar, saber fazer um post bonito, né? Não é isso. Realmente é você conseguir fazer todo esse alinhamento e colocar a tua base pessoal ali, né? Personalizar aquilo ali. Então, essa é a verdadeira criatividade que está inerente em toda base de inteligência. Né? Então, está efetivamente inerente ali. Sim. Então, beleza. Quando nós usamos, então, todos esses conceitos que a gente falou aqui de forma prática, nos tornamos, então, tributaristas de inteligência de negócios. É isso mesmo, né? Isso aí. E aí, gente, eu quero... não sei, acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui no quadro, tá? Até deixei o quadro aqui. E se vocês quiserem ver uma obra de arte, uma criatividade, vocês olhem isso. Isso aqui é um dado para mim, com certeza, se eu perguntar para o Isaac o que é aquilo ali, deve ser uma linda base de conhecimento. Ó, tem um outro aqui, ó. Então, para mim, isso é um dado, tá? Agora, para o Isaac, que foi quem desenhou, e desenhou com uma caneta que eu não consigo apagar da lousa, então ele realmente... Não, é porque minha bateria tá acabando. Deixa eu conectar aqui o carregador. Eu vou aproveitar e pegar o meu carregador também, tá? Tá, minha bateria a câmera também tá deu uma falhadinha. Espera aí, gente, deixa eu só ver como que vocês vão enxergar aqui. Vou ter que apagar esse aqui. Espera aí. Vamos lá. Acho que agora vai dar pra ver. Não sei se... acho que vai ficar ao contrário pra vocês. Eu acho que vocês vão ver ao contrário, né? Se eu desenhar aqui, deixa eu ver. Se ele tá espelhado. Deu certo, Jê? Então vamos lá, gente. A sequência, toda a base de BI, o que é BI? BI é Business Intelligence, é uma inteligência de negócio. Deixa eu só ver para vocês. Conseguindo ver aqui? Acho que dá, né?
Então, BI é Business Intelligence, né? Ou inteligência de negócios, ou também tem gente que chama de inteligência de mercado, tá? Ela parte de um dado, como a gente viu, né? Esse dado, então aqui, esse dado para trazer para ir na questão do BI, esse dado ele precisa ser coletado de fontes, diversas fontes, tá? E quando a gente fala, tá dando para ver aqui, né, Di? Quando a gente fala de coleta de dados ou fontes de dados, se eu tenho uma grande fonte de dados, eu tenho o quê? Um Big Data. Né? Big Data quer dizer o quê? Grande fonte de dados, certo? Como que eu uso esse Big Data na área tributária? Só tem um pequeno problema. Para mim, a imagem tá ao contrário. Então, Pois eu tô lendo... eu acho que eu não consigo espelhar, porque ele veio espelhado, né? Eu acho que eu não consigo, gente. É o próprio Instagram que faz isso, né? Eu acho. Ele mostra espelhado, não consigo inverter, sabe? Na edição assim, a gente edita, tá? A gente inverte. Na edição a gente consegue espelhar, mas no Instagram ele já filma tudo espelhado, tá? Mas enfim, vamos ver. Depois, gente, quando for lá pro YouTube, pessoal, vocês vão conseguir ver o contrário. Então, aqui, essa coleta de dados, os dados tributários hoje, eles são coletados, via de regra, tudo de forma digital, né? Tudo de forma digital. A maioria dos dados tributários hoje estão em fontes digitais. Então, hoje a gente pega nossa grande fonte de dados tributários, por exemplo, o SPED de uma empresa, né? O SPED de uma empresa, ele tem diversos dados tributários. Então, aqui a gente tem de dado tributário as notas fiscais, né? As demonstrações financeiras, os SPEDs, os outros documentos fiscais, né? Nota fiscal é um exemplo, mas a gente tem diversas fontes de dados, que você olhando aquilo ali, tudo bem, para algumas pessoas vão ser puros dados, para outras pessoas vão ser, assim, no máximo uma informação, né? Mas, assim, para a gente transformar isso em inteligência de negócios, nesse primeiro momento, são dados. São símbolos que, via de regra, não vão trazer nenhum grande significado. A segunda fase é a fase de análise, né? Análise desses dados. Então, eu coletei, aqui eu vou coleta. Segunda fase de análise, eu vou classificar o que eu quero, qual que é meu objetivo com esses dados aqui. Então, para que efetivamente eu leve inteligência, eu preciso ter um objetivo. O que eu quero fazer com esses dados? Eu quero entender a precificação do meu cliente. Como que funciona a precificação dele? Então, eu quero entender qual que é a cadeia de custos do meu cliente. Né? Então, se eu quero entender a precificação, eu vou primeiro mapear a cadeia de custos. Então, eu vou pegar como um dado essencial as notas fiscais de entrada. Né? Todas as notas fiscais de entrada. E aí eu vou analisar, vou classificar essas notas fiscais e vou analisar. Eu vou segmentar por fornecedor, tipo de despesa, tributos embutidos, etc. Fazer diversos tipos de classificação, tá? Vou analisar. E isso daqui já vai ser para mim uma informação, né? Que análise é informação. Informação. Acho que a partir daqui vocês não vão conseguir ver, né? Acho que vou ter que apagar isso aqui. A próxima etapa é o conhecimento, tá? Então, próxima fase é conhecimento. Acho que vocês conseguem ver aqui? Deixa eu pegar aqui. Vai ficar tudo invertido, né? Agora para vocês. Mas é o conhecimento. A doutora pode mandar depois uma foto também do quadro lá no Telegram, né? Pode ser. Pessoal. Vai ficar meio bagunçado, mas pode ser. Então, deixa eu colocar aqui, que não vai caber aqui. A próxima fase é o conhecimento. Né? O que eu vou fazer aqui? Depois que eu segmentei, eu classifiquei por tipo de fornecedor, por despesa, por tributo, o que eu vou fazer? Eu vou triar quais são os fornecedores que para aquele tipo de despesa, importam num custo menor para minha empresa. Tá? Então, isso já é um tipo de conhecimento.
né? Já é uma análise um pouco mais clara, traz um pouquinho mais de clareza. Então, quais são os fornecedores que, para aquele tipo de despesa que eu classifiquei, me trazem o menor custo, tá? E aí, eu vou separar quais são os fornecedores que trazem do menor para o maior. E o que eu vou fazer com essa fonte de conhecimento? Eu vou transformar isso em inteligência para o negócio do meu cliente. Beleza, eu segmentei e eu vi que aquele tipo de fornecedor, o fornecedor A, ele me traz um custo de 1. O fornecedor tipo B, ele me traz um custo de 10. Qual que é a diferença desses dois? A qualidade do produto é a mesma? Sim, beleza, mesma qualidade. A qualidade é a mesma. A velocidade da entrega é a mesma? Sim, mesma. Tá, então, as próximas, o que eu vou fazer? Nas próximas compras que eu for fazer desse tipo de despesa, eu vou fazer o quê? Vou concentrar em fornecedores tipo A, ou eu vou negociar com os outros fornecedores para que eles cheguem, se por algum motivo outros fornecedores o A não consiga me atender em todos os casos, eu vou negociar com os outros fornecedores para que o custo chegue o mais próximo de um possível. E assim eu vou levar uma inteligência para o negócio do meu cliente, a partir de uma fonte de dados, que é leitura de notas fiscais de entrada, por exemplo, tá? Então, isso aqui, a hora que eu consigo reduzir o custo para muito próximo do fornecedor tipo A, que me dá um custo 1, eu gero o quê? Eu gero BI, um tipo de BI, ou inteligência de negócios, ou inteligência de mercado. Redução do custo vai impactar o quê? Diretamente no resultado do meu cliente. Então, isso é um exemplo de prática dessas 4 fases. A gente aplica muito essa técnica dentro da... Deixa eu só voltar aqui para sentar aqui de novo. Depois eu tiro uma foto. Deixa eu só arrumar aqui. Então, assim, é só colocar aqui. Vou prender aqui o celular de novo. Deixa eu colocar o carregador de novo dele, que ele tá com pouca bateria. Então, pessoal, aqui eu dei um exemplo bem simples, né, do que seria uma estratégia de BI a partir de um dado tributário, por exemplo, tá? Isso é uma questão bem simples aí que a gente poderia fazer só com notas fiscais de entrada de um determinado cliente nosso, tá? Fazer um tipo de segmentação. Mas aí, conforme a gente vai entendendo os anseios do nosso cliente, o que ele quer, como que a gente consegue melhorar o negócio dele, a gente consegue ampliar a fonte de dados, tudo começa por uma fonte de dados, né? A gente consegue capturar outros dados, a gente consegue começar com dados internos da empresa, fazer análises mais pontuais, internas. A partir do momento que os objetivos, os anseios do nosso cliente mudem, a gente pode ir para outras fontes de dados externas, né, que sejam públicas. Mesmo que não sejam abertas, né, tem muita fonte de dados pública e aberta que a gente consegue coletar, mas se não for pública e aberta, mas desde que seja pública, a gente consegue também fazer pedido, né? E a gente tem um bom instrumento aí, uma ferramenta excelente do direito para incrementar a inteligência do negócio dos nossos clientes, que é o quê? Que é a Lei de Acesso à Informação. Então, Lei de Acesso à Informação, a gente consegue sim solicitar esses dados que são públicos e fechados, não estão disponíveis para a gente capturar, por exemplo, pela internet, né? Mas, assim, são exemplos do quão é importante a gente entender todo esse passo da transformação de um dado em inteligência e aplicar isso como tributarista, com o nosso conhecimento, para os nossos clientes, né? Então, não sei, pessoal, falem aí se ficou claro. Vamos abrir para algumas dúvidas aí, o pessoal pode deixar dúvidas, né, dessa explicação, se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui. Enquanto vocês fazem as suas perguntas aqui,
Eu vou adiantar uma, então, para a doutora aqui ir respondendo. Muitas pessoas, mesmo depois da gente fazer essa definição do que é um dado, o que é uma informação, ainda confundem, né? Até na própria BI, quando a gente fez, teve umas confusões a respeito disso. Então, você pode só reforçar para a gente como diferenciar esses dois de forma prática. Tá. Os dois você diz o dado com a informação? Isso? Isso, A diferença do dado da informação. Gente, conceito de sintaxe semântica. Dado não tem significado, informação tem significado. Acho que é a forma mais fácil da gente memorizar. Um dado, ele por si só não tem significado nenhum. Ele é puramente simbólico, né? Ele é uma simbologia. Agora, a informação não. A partir do momento que aquele dado passa a ter um significado, ele não é mais um simples dado, ele já é uma informação. Isso, boa. Então tá, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem perguntas de vocês. Eu acho que o pessoal deve estar fritando o cérebro aí, Dê, porque acho que foi muita informação nova aqui. Acho que foi muito fora da normalidade aqui. Mas, gente, eu quero que vocês coloquem o joinha. Quem conseguiu acompanhar, coloca o diamante, quem entendeu como aplicar tudo isso que a gente falou agora no podcast na prática. Quem vai levar isso não apenas como uma informação, mas vai querer transformar essa informação em inteligência. Vai, coloca aí um joinha. Quero ver se vocês estão ligados comigo, hein? Quero ver. Isso aí. A doutora também deixou uma caixinha aberta, né, nos stories. Então deixa eu ver se tem pergunta. Tem sim. Caso tenha. Tem sim, Dê. Vamos lá. Bruno, eu que não tinha visto aqui. Acha que com a reforma a área tributária vai perder oportunidades? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Com a reforma tributária, sabe o que vai acontecer? Mais oportunidades. É isso que vai acontecer, Bruno. Fica tranquilo. Vai acontecer mais oportunidades. Porque a partir do momento que a gente tem a nossa inteligência tributária, qualquer reforma, qualquer novidade, qualquer coisa de novo que aconteça é oportunidade. Já está sendo uma oportunidade. Já está sendo. Quem não está aproveitando a reforma tributária como uma oportunidade, desculpa, não está sabendo colocar em prática a sua inteligência, tá? Vamos colocar também a nossa inteligência como tributarista para funcionar. Então, quem não está sabendo aproveitar a reforma tributária já como oportunidade é porque não está sabendo transformar, né, conhecimento em inteligência, em competência. Por quê? Porque as empresas não entendem o que é reforma tributária, elas não sabem o que isso vai impactar no negócio delas. E aí? Elas já têm os dados aí. Basta pegar você com o teu conhecimento, com a tua competência, com a tua inteligência, levar isso para a inteligência para a empresa. A empresa, o empresário, quem está lá gerindo uma empresa, ele não tem o nosso conhecimento tributário. Ele vai precisar disso. Precisa saber quanto que uma reforma tributária vai impactar no negócio dele. Então, vai vir CBS, a CBS vai ser boa ou vai ser ruim para o negócio do teu cliente? Se você não está aproveitando essa oportunidade ainda, você não está colocando sua inteligência, toda a sua inteligência no campo de batalha. Aí você não pega, bota a cachola para funcionar e vai atrás de cliente. Porque as empresas não estão sabendo. Não estão mesmo. Então, Bruno, respondendo sua pergunta, ao contrário. Reforma tributária é sempre oportunidade. Deixa eu ver o que tem aqui. O Júlia, qual a sua opinião? Não tem a ver com o tema da aula, né, Júnior? Mas beleza, eu vou responder para você. Qual a sua opinião em relação à segregação não no Simples Nacional? Meu entendimento em relação ao julgamento do STF é que ele foi totalmente neutro. Não impactou em nada, continua segregando. Lei complementar, ela é mais nova do que a Lei 10.147. Ela é uma lei complementar e não é uma lei ordinária, e ela é uma lei específica para o Simples Nacional. Não tem dúvidas que ela prevalece, então continua segregando, ponto final, não tem que discutir. E o Tancredo colocou aqui, tá muito louco. Tancredo, tributarista digital do meu coração, o que está muito louco, meu querido? Você, como master em tributação e inteligência de negócios, tem que estar achando tudo muito lindo. Tem que vir dar aula aqui junto comigo.
Ó, tem o Carlos perguntou ali, como entender tributário? Estudando. Estuda, meu querido, estuda, estudando. Faz curso de formação de tributarista do futuro. Vai Isso lá, aí, já se inscreve na lista de espera. já se inscreve na lista de espera, bem isso. Estuda, tem que estudar, não tem como. É assim, você tem que começar do básico, o básico é transformar o dado em informação, é o mínimo. Para você ainda, se o tributário é um simples dado, sem significado nenhum, vamos dar significado a ele. Pelo menos a partir de uma informação. E daí o próximo passo é você colocar em prática, tá? Ai, ai, ai. O Pinzão. Oi, meu querido. Pinzão, tá na área, não tinha te visto. O que você morreu aí? Levanta, não quero ver ninguém morto na nossa live, por favor. Por favor, levanta e fala aí por que você morreu. Não quero ninguém morto, não. Quero a galera muito, muito viva aqui, hein, gente? E aí, mas aí uma pergunta, pessoal, já tá acabando também nosso tempo. Estamos quase encerrando aqui. Mas olha isso, acho que esse conceito aí de transformar. Ah, Dia, vamos ver, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. Vou pegar aqui se eu tenho fácil o dado desse estudo, que ele é muito interessante, tá? Eu deixei disponível esse estudo para os alunos lá do FTF. Inclusive, os alunos do FTF acabaram de ter esse módulo, né, sobre inteligência de negócios lá no curso. Hoje temos aula de tirar dúvidas. Quero ver se a galera conseguiu entender bem ou não, porque realmente não é fácil, né? São anos e anos aí que a gente está no campo de batalha e não é fácil mesmo. Cadê, Dê? Vamos ver, cadê? Deixa eu achar aqui, gente, já que temos uns minutos. Cadê, Dê? Deixa eu ver se... Aqui, achei. É um artigo científico da USP. É muito bom esse artigo. Deixa eu pegar aqui. Pena que eu não consigo colocar o link aqui, tá, pessoal? Mas vocês coloquem no Google, tá? Dado, informação, conhecimento, competência, USP. Aí ele vai trazer um artigo da Revista de Ciência da Informação, número 0, de dezembro de 1999. Você vê, porque ele é bem conceitual. Esse conceito que a gente trouxe tem todo esse artigo, um artigo bem extenso, bem fundamentado, com uma série de referências bibliográficas aqui para quem gosta de, né, quem é mais raiz aqui. E aí vocês podem pegar lá, tá? Ó, a Aline tá perguntando se a gente ensina a obter cliente. Poxa, Aline, você não acompanhou nossa trilogia? A gente ensina até de forma gratuita, né, Gê? Não precisa nem fazer os cursos, mas os cursos a gente aprofunda e na comunidade daí também. A gente mentora nisso aí. Mas... 22, hein? Ah, é verdade. Ó, pessoal, ó, Aline Mariana de Souza. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. E todos que estão aqui com dificuldade de obter clientes, formação relevantíssima. Semana que vem, dia 15, às 18 horas, Daniel Silos, nosso mentor de prospecção e negócios da comunidade Tributaristas do Futuro, lá no nosso grupo de mentoria do Facebook, vai dar uma aula aberta. O que é uma aula aberta? Que não é só para os membros da comunidade, é para todo mundo que queira acompanhar. Sobre iniciando o processo de vendas do absoluto zero, tá? Como que você começa esse teu processo, porque é um processo, exige técnica, exige metodologia do absoluto zero, tá? No dia 15, terça-feira. Exatamente uma semana depois, no dia 22, às 17 horas, eu, Letícia, darei um workshop, tá? Aí a mão na massa. Vocês vão colocar isso em prática, tá? O Daniel vai vir com a informação. Eu já vou levar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? E daí eu quero ver se vocês transformarem isso em inteligência também. Então, o Daniel vem com a informação no dia 15, dia 22 eu venho com conhecimento, levar conhecimento para vocês. Vocês, junto comigo no workshop, vocês vão desenhar essa estratégia de prospecção de clientes de vocês. Para sair do workshop, gente, campo de batalha, tá? Então, Aline, querida, se você está achando complicado obter clientes, você, por favor, não deixe de participar da aula aberta no dia 15, às 18 horas, e do nosso workshop também no dia 22, às 5 horas, tá? E galera que quer, já tá, Letícia, beleza, já entendi, meu conhecimento tributário tá bom, eu só não tô conseguindo colocar muita coisa em prática.
aí fica ligado no workshop que a gente vai abrir as vagas para a quarta BI, nosso curso de formação tributólogo, que são 9 workshops totalmente práticos para vocês, desde de conseguir entender melhor essa questão da inteligência de negócios até captar melhor os clientes de vocês, tá? Então, aí passando por planejamento tributário, por estudos de mercado, enfim, são 9 workshops. Então, assim, fiquem ligados porque abre e fecha. A gente abre turma e fecha turma bem rápido. Então, tem que vir com a gente tem que estar presente no workshop do dia 22, tá? Então, pessoal, estamos chegando, falta um minutinho aqui pra gente acabar. Agradeço a participação de todos. O workshop e a aula aberta são gratuitos, tá? Então, pode se inscrever. Entra lá no canal do Telegram, que daí vocês vão acompanhando todas as informações. Vai ter o link de Eu não sei se eu já mudei o link na minha bio, mas eu vou mudar, tá? Vamos colocar o Linktree ali na minha bio para já colocar os 2 links pro pessoal. Habilita lá o Linktree e aí a gente coloca os 2 links, o da aula aberta e o do workshop, tá? Aí vocês podem se inscrever, só acessar minha bio aqui. A gente coloca lá no do BPT Educação também, para vocês se inscreverem, tá bom? E aí tá rolando uns posts promocionais também com o link. Gente, obrigada. Jê, obrigada. Foi muito bom mais um episódio aí. Pessoal, muito obrigada a todos por terem participado do podcast. Não se esqueçam, sexta-feira que vem mais uma gravação ao vivo aqui para vocês. E na quinta-feira vai ao ar nas plataformas de áudio, tá bom? De podcast. Da sua preferência, pode escolher aí, assinar para ser notificado. E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau, pessoal!